Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da quarta semana da Quaresma, dia 2 de abril. Hoje eu rendo graças e louvores a Deus pelos 96 anos de minha mãe Margarida. E o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que lhe acusavam de realizar obras num dia de sábado: meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Os judeus ficaram ainda mais irados com Jesus, porque ele se dizia filho de Deus e também se igualava a Deus. E Jesus continuou: eu não faço nada por mim mesmo, mas eu faço aquilo que meu Pai faz, porque o Filho faz tudo aquilo que vê o Pai fazendo. E o Pai ama o Filho. E o Pai ensinou ao Filho coisas grandes e também lhe manifestará coisas maiores. De modo que, como há vida própria no Pai, assim também existe vida própria no Filho. O Pai não julga ninguém, mas ele deu poder ao Filho para julgar. E como o Pai tem vida em si e vivifica todas as coisas, assim também o Filho vivifica todas as coisas. E aqueles que ouvem a voz do Filho e crêem nele, não morrerão, mas terão a vida eterna. Porque aquele que honra o Filho, honra também o Pai. E o Pai está presente no Filho, e o Filho também está presente no Pai. De modo que chegou a hora em que todos aqueles que jazem no leito da morte e que escutarem a voz do Filho, ressurgirão para uma vida nova, para a eternidade. E eles ressuscitarão pela força do Filho. Alguns despertarão para a eternidade no céu, e outros ressuscitarão também para a penalidade eterna. E eu também vos digo: eu não faço nada por mim mesmo, mas eu faço aquilo que eu vi o meu Pai fazendo. E o Pai diz ao Filho tudo aquilo que ele faz, para que o Filho também o faça. E por isso também eu vos digo que o meu juízo é verdadeiro, porque eu não faço as coisas que eu quero, mas eu faço as coisas cumprindo a vontade do meu Pai. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da Palavra de Deus. E a água viva que emana da Palavra de Deus, no tempo oportuno ela vai se manifestando a mim e a você quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos conhecer ao Senhor. E como nós aprendemos de algum dos padres da igreja, a Deus nós buscamos com a mesma gana de quem busca dinheiro, com o mesmo esforço de quem busca dinheiro. A Deus nós devemos buscar, para que a gente não viva tão somente de uma ideia formada por uma tradição, ou somente por fruto de uma imaginação própria de cada um de nós, porque Deus não é uma ideia, e nem fruto de uma imaginação, mas Ele é uma pessoa. E nós só podemos conhecer uma pessoa quando nós convivemos com ela. E conviver com Deus significa ouvir a sua palavra diariamente. Estar profundamente em comunhão com Ele para escutar os sussurros do seu Espírito que habita em nossos corações. Por isso, na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, nós já vamos encontrar o início da missão do servo sofredor. O início da missão do servo sofredor. Aqui me vem um grande convite do apóstolo Paulo, que vai dizer: sofra comigo por causa do Evangelho, sofra comigo por causa da boa notícia, porque todo amor se alimenta de sacrifícios. Nenhum amor vive sem sacrifícios. Por exemplo, o amor de um pai e de uma mãe é que fará com que eles também sejam capazes de sacrificar a saúde, o tempo, o dinheiro, a dedicação, para que seus filhos vivam.
Agora, se não existe mais amor, então o pai e a mãe serão somente chocadeiras elétricas e não cuidarão dos seus filhos. É o amor também que vai levar um marido a se sacrificar pela sua esposa e a esposa a sacrificar-se pelo marido. É o amor que vai levar um sacerdote a se sacrificar pela igreja, a um religioso ou uma religiosa a se sacrificar pela missão. Agora, a partir do momento que já não existe mais amor, ninguém se sacrifica por nada. E conforme vai diminuindo o amor também, a capacidade de se doar também vai diminuindo. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós encontramos o profeta dizendo, que Deus o constituiu e formou com ele uma aliança. Terão o sacrifício, o sofrimento? Sim, terão. Mas jamais se considere abandonado por Deus, porque diz aí a profecia, se uma mãe é capaz de abandonar o seu filho, fruto da sua entranha, eu jamais abandonarei aquele que eu chamei. Eu jamais abandonarei, eu estarei com ele ali em todos os momentos. E aqui está então a profecia de que Deus está conosco o tempo todo, mesmo nos sofrimentos. E crer não vai me tirar da minha vida o sofrimento e as dificuldades, não vai, só vai me fortalecer. Também no Evangelho de hoje nós encontramos agora esse dilema de Jesus que está ficando cada vez mais acirrado, porque as autoridades religiosas não compreendem a sua vida, não compreendem sua missão. Elas têm muitas informações sobre Jesus, informações humanas, sabe quem é o pai dele, a mãe dele, sabe a cidade, viu os sinais que ele realizara, os milagres que ele realizara, mas nenhum desses milagres fora um sinal capaz de convencer seus corações, de tal modo que agora eles estão então cada vez mais irados e odiando cada vez mais a Jesus, e vão começar a planejar, a fazer o mal a ele. Primeiro porque ele não obedece o sábado, segundo a concepção dos judeus. Segundo, agora porque ele está se igualando a Deus, ele se diz filho de Deus, se iguala a Deus, isso já é uma heresia. Aqui então estão começando os processos que levarão Jesus à prisão, os processos que levarão Jesus à morte numa cruz. E aqui está também a missão do servo sofredor, de ser fiel ao Senhor até as últimas consequências. E Jesus começa a dizer, meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. E eu não faço as coisas porque eu quero. O filho não age por si mesmo, mas o filho age porque ele viu o pai fazendo. E realmente, na educação de uma criança, às vezes o pai e a mãe falam uma coisa, mandam uma coisa, mas faz outra. Aí o filho vai fazer aquilo que o pai e a mãe fazem. Quantas e quantas vezes eu já percebi os rapazes criticando ao pai pelas infidelidades, pela crueldade com a mãe, e daqui a pouco eles estarão fazendo a mesma coisa com a esposa deles, como se fosse uma reencarnação dessas coisas horríveis. Porque o filho viu o pai fazer e também vai repetir. O jeitão do pai e o jeitão da mãe fica impregnado em mim e em você, e às vezes de modo inconsciente. Então por isso Jesus vai dizer, o filho faz aquilo que vê o pai fazer. É o pai que fala ao filho o que ele tem que fazer. O filho tem a vida em si, como o pai tem a vida em si. O pai não julga, mas deu o direito e o poder ao filho para julgar. O pai dá vida e ressuscita, assim também o filho recebeu o poder para ressuscitar aqueles que ele quer, uns para a vida eterna, outros para a perdição. Mas diz Jesus, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não julgo segundo a minha concepção, eu não faço aquilo que eu quero, mas eu faço aquilo de acordo com a vontade do Pai, porque eu vim ao Pai para fazer a vossa vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já estamos começando a vislumbrar um pouco mais o sentido da Páscoa. E ao iniciarmos a nossa quaresma na quarta-feira de cinzas, quando nos propusemos a caminhar 40 dias em penitência, aqui nós estamos caminhando o nosso êxodo, tomando consciência das nossas escravidões, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, tomando consciência dos nossos desvios, das nossas traições, para que assim eu e você possamos passar também pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho da purificação, o Mar Vermelho da misericórdia de Deus, que fará com que eu e você saiamos purificados, segundo a graça de Deus, para uma vida nova, e assim celebrarmos a Páscoa do Senhor como uma passagem
passar de uma vida errada para uma vida certa. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Clara de Assis, rogai por nós, paz e bem.